Sou Márcio Vasconcelos, nascido em São Luís, no Maranhão. Sou fotógrafo. E gostava de mexer com máquinas, carrinhos, e quando era criança meu pai me levava muito nas oficinas para mexer no carro. E era uma coisa que eu gostava também, quer dizer, não tinha nada ainda de arte, não tinha nada de fotografia. Mas o tempo foi passando e eu também entrei para o Banco do Brasil. E o meu primeiro salário do Banco do Brasil, eu comprei minha primeira máquina profissional. E aí era um hobby, né? Era um hobby e comecei a fotografar muito e fui tomando gosto pela fotografia. Com a idade avançando, a gente vai mudando e comecei a ver que a fotografia mexia muito comigo. A fotografia, principalmente nascido em São Luís, nascido no Maranhão, é um estado de uma riqueza muito grande de cultura popular, de cultura afro-religiosa, a beleza das danças, dos batuques, dos tambores, os movimentos, o colorido da indumentária. Isso tudo foi me conquistando, né? E aí a fotografia cada vez mais crescendo dentro de mim. E eu disse, eu acho que o caminho vai ser esse também. Pedi demissão do Banco do Brasil e comecei a me dedicar exclusivamente à fotografia. Então, a primeira foto minha que foi premiada foi exatamente um caboclo de pena do boi do Maracanã, ao amanhecer do sol, porque sempre eu ia muito para lá na época do batismo do boi, que o boi vira a noite toda brincando na comunidade. E eu sempre gostava de ficar até o amanhecer, né? Porque é quando o sol começa a nascer e lá sempre fica aquela fumaça assim no ar, em função das fogueiras que são acendidas para esquentar os pandeiros. Então esse caboclo vinha já com o chapéu na costa, assim, e a luz por trás, então criou uma fotografia assim meio... uma imagem muito bonita, né? De beleza do alvorecer. E ele sozinho ali caminhando. Aí eu mandei essa fotografia para um concurso e foi a minha primeira fotografia premiada, em preto e branco ainda, e ainda na época do analógico, né? E aí começou a vir as fotografias digitais, né? As máquinas começaram a surgir, as máquinas digitais. Eu tive uma resistência muito grande de passar do analógico para o digital, porque como eu era acostumado a trabalhar com esse grande formato, e com bons scanners para depois escanear aquele negativo, ou então aquele diapositivo, eu achava que o digital não ia conseguir aquela mesma qualidade, né? Então eu tive uma resistência grande, mas aí o avanço da tecnologia foi muito rápido. E a fotografia digital é uma fotografia limpa, né? Imagina a quantidade de química que era jogada nos esgotos, que a gente ficava ali lavando aqueles papéis, aqueles filmes durante horas, e aquilo tudo ia para o esgoto, essa química toda ia acabar nos rios e nos mares, né? Então foi uma coisa boa, né? Para a saúde, né? Não estar aspirando aquela química, e para a natureza também. E depois de um tempo, cadê minha memória? Cadê o meu trabalho? O que foi que eu fiz pela fotografia? Aí eu comecei a pensar da forma de começar a criar os meus trabalhos autorais, né? Então você começa a ter informação de todos os lados e vai montando aqui seu arquivo de produtos que você vai depois mergulhar e transformar aquilo em imagens, né? Aí pronto, eu vi que, poxa, aqui que eu quero. Era um trabalho que nasceu dentro de mim, eu criei, eu desenvolvi e eu trouxe um produto final, que é um livro. Aí pronto, eu comecei a mergulhar, comecei a fazer, participar de editais, participar de prêmios, porque a gente, para fazer um trabalho autoral, a gente vai precisar da grana, do patrocínio, né? E aí o meu primeiro livro que eu fiz e que foi através de edital foi o livro da Casa de Nagô,
A Casa de Nagô está entre os terreiros de tambor de mina mais antigos do Brasil, né? Junto com a Casa das Minas, são contemporâneas essas duas casas. Minha proposta era mergulhar dentro dessa casa e contar toda a história dela, todo o ritual, o calendário ritualístico da casa durante o ano inteiro. E aí eu levei a proposta para a Casa das Minas, para a direção da Casa das Minas, para a Mãe de Santo, né? E eu passei um ano dentro da casa, junto com o jornalista e poeta Paulo Melo Souza, que participou comigo na parte de texto, de entrevista, de pesquisa e de acompanhamento de todos os rituais. Pois é, aí depois que eu vi que era esse o caminho a ser seguido, né, aí vieram vários livros. Aí veio o Zeladores de Voduns, do Benim ao Maranhão, onde eu tive... A minha proposta era visitar o Benim, um país da África, porque foi de lá que saiu uma ex-rainha do Daomé, e vendida como escrava, ela acabou chegando no Maranhão, depois de passar por Itaparica, na Bahia, chegou no Maranhão e aqui ela encontrou seus irmãos de nação, os negros Mina, e como esses irmãos estivessem esperando o encontro com essa rainha para fazer voltar a produzir e promover os rituais que eles faziam na África, né? Então ela funda no século XIX a Casa das Minas, que é o terreiro tambor de mina mais antigo do Brasil. Fui também a Cuba, onde eu fiz também um trabalho paralelo entre a religião afro-cubana e o Brasil e o Maranhão. Ali é a região de Palomonte, que é a região dos bruxos cubanos. Eles se denominam bruxos, né? Porque são pessoas que fazem adivinhações, que jogam búzios, são pessoas que... É um tipo de religião africana do Benim que também tem um peso muito grande. Aí saindo um pouco da coisa da religiosidade dos trabalhos, surgiu a ideia de fazer a trilha do cangaço, né? O lugar por onde Lampião passou, onde o cangaço passou. O Lampião passou em quase todos os estados do Nordeste, menos o Maranhão e o Piauí. Então o cangaço foi uma coisa que abrangeu muito essa área toda. E uma coisa que me fascinava muito, aquele cenário do Nordeste, a caatinga, aquela coisa árida, mas ao mesmo tempo enigmática, como é que se vive no lugar daquele, aquela secura, como é que os bodes, as cabras, os animais sobrevivem àquilo. A fotografia foi muito importante na história do cangaço. Se não fosse a fotografia, o Lampião poderia ser uma pessoa, um mito, mas será que existiu? Maria Bonita existiu? Né? Podia virar um mito e encarado como é verdadeiro ou não é? Benjamin Abraão, um libanês, né, que ele, através de Padre Cícero, ele conseguiu se aproximar do grupo de Lampião, conseguiu a permissão e a autorização de Lampião para frequentar durante um tempo toda a vida deles ali. E essas fotos são maravilhosas, você pode ver essas fotos hoje na internet, de uma qualidade muito grande ainda naquele tempo, analógica e tudo mais. E se não fosse essas fotos, o mito Lampião poderia ser considerado verdade ou mentira, né? Então essas fotos vieram para consolidar a vivência, a vida e toda a história do cangaço. Eu já tinha lido o Poema Sujo há muito tempo atrás e resolvi ler novamente, mergulhar profundamente, né? Comprei esse livrinho aqui, uma das últimas edições, né? Essa aqui é a 16ª edição. Conseguia ver no que o Goulart falava aqui, nas suas linhas, na sua viagem, eu conseguia ver imagens. E aí eu ia nessa cópia, eu ia rabiscando, eu ia vendo onde aquilo poderia ser transformado em imagem. E aí depois eu disse, agora eu já posso ir para a rua, eu já posso ir para São Luís, porque o Poema Sujo é São Luís. E aí eu fui buscando isso, né, e fotografando,
E aí fiz esse livro, transformei esse livro de poesia nesse livro de imagens, né? Então aqui, e sempre com cuidado de não fazer fotolegenda, que é uma coisa perigosa quando você vai trabalhar com fotografia e poesia, fica uma coisa muito mastigada, eu não queria isso, né? Então seria, por exemplo, isso aqui seria a minha São Luís. Goulart escreveu o Poema Sujo porque era o poema dele como poeta, né? A São Luís de um poeta, e eu resolvi me colocar no lugar dele como exilado, um fotógrafo exilado, e como eu veria São Luís lá de longe, sem poder voltar, o passaporte confiscado pela Polícia Federal, né? Aí eu disse, então eu vou fazer a minha poesia em forma de fotografia, né? Esse livro, depois disso, foi premiado no Prêmio Marco Ferrez de Fotografia, que é um prêmio importante na fotografia brasileira, assim como o livro do Cangaço também foi premiado no mesmo prêmio, e por último, o meu último livro, Bumba Meu Boi do Maranhão, Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, que é justamente a história do Bumba Meu Boi, também foi premiado nesse mesmo prêmio, né? O Bumba Meu Boi do Maranhão, em dezembro de 2019, ganhou o título da Unesco de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Isso é um título importantíssimo. Só 5 outras atividades, manifestações tinham esse título no Brasil. O Bumba Meu Boi é o 6º. E aí eu também chamei o Celso Borges, né? E aí a gente começou também a mergulhar na história do Bumba Meu Boi, né? Nesse intervalo entre esses livros, eu também fiz um trabalho que chamava Espíritos de Senzalas, né? Eu aqui, morando em São Luís, a gente vê que tem muitos casarões antigos, né? E eu tenho uma certa ligação com o espiritismo. E a gente sabe, né, todas as cidades brasileiras históricas, que são verdadeiros monumentos históricos, né? Essas cidades como Ouro Preto, Tiradentes, as cidades São Luís, Alcântara, as cidades históricas, no modo geral, brasileira, foram feitas com muito sacrifício dos escravos que eram trazidos para cá, apenas para serem utilizados como animais de força, né? A mão de obra barata. E aí, com essa ligação do espiritismo, eu digo, e os espíritos desses homens, desses escravos, desses escravizados, ainda estão por aqui? Ainda estão nesses lugares? Nós estamos aqui num casarão antigo, aqui na casa de Nilzinho, no centro histórico aqui de São Luís. E os espíritos, eles podem estar aqui me ouvindo falar, eles podem estar aqui atrás de mim, eles podem estar à noite vagando por aqui, principalmente nessas cidades mais onde houve muito sacrifício através das minas de ouro, das minas de diamante, nas fazendas de cacau, de algodão, de café. Era tudo mão de escrava pesada mesmo, né? E aí, com uma indução, através de uma técnica fotográfica, eu consegui sugerir, induzir as pessoas, quando olharem esse trabalho, dizer, olha, aqui passou um espírito, aqui os espíritos estão nesses lugares, estão nessas cidades e tudo mais. Inclusive fui premiado também em alguns prêmios aí, e também um trabalho diferente, né? Que é uma coisa não tão concreta. Então, de concreta tem as pedras, os monumentos que estão ali, mas o espírito é uma coisa fluida, que te passa e vai e volta, né? E agora eu estou com um projeto novo, até dando um spoiler aqui, que é fazer uma coisa semelhante, parecida com o que eu fiz com o poema do Ferreira Goulart, agora em forma do romance de Josué Montello, Noite sob Alcântara, um romance incrível, importante na literatura brasileira. E eu já estou vendo Alcântara, vendo os caminhos, vendo as ruínas, a decadência da Alcântara daquela época, contada por Josué Montello. Então eu já estou super envolvido, toda hora quando eu vejo o barco saindo, agora mesmo eu vi o barco saindo ali para Alcântara, já me deu vontade de pular dentro do barco. Então eu mergulho, quer dizer, é a paixão de fazer o que gosta, e a fotografia é a coisa que eu gosto de fazer.